pessoal, muito boa tarde. Estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, que traz para você as discussões que estão na cabeça e nos almoços, nos corredores e nos elevadores da Faria Lima. Em homenagem à temática do programa, eu não podia deixar de contemplar a vestimenta da Faria Lima. Afinal de contas, aqui na Faria Lima, qualquer temperatura abaixo de 20 graus é verão, ou melhor, é inverno europeu. Então, devidamente trajado no coletinho, começa o Você com Dinheiro de hoje para bater aquele papo sempre profundo com vocês sobre investimentos. E como vocês sabem, a gente tem trazido uma série de convidados para comentar o cenário atual dos investimentos e sempre passando por alguns testes de estresse. Afinal de contas, publicar que a Selic subiu e agora, devo investir na poupança depois de a Selic ter subido, não é lá muito útil para os nossos investimentos. E é esse tipo de paradigma que a gente tenta quebrar aqui no Você com Dinheiro. E para ajudar nesse debate hoje, nós trouxemos aqui o pessoal da Portfel, Felipe Spritzer, sócio fundador da casa, para discutir um pouco sobre como se programar e se planejar em tempos distintos de investimentos. Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, prazer é todo meu em estar aqui. O Felipe, a gente se conhece há muito tempo já pela Com Dinheiro, desde o começo da Portfel, faz um trabalho muito interessante como consultor de investimentos, muito antes de a gente ver essa onda mais recente. E eu queria começar, Felipe, eu sei que você é muito meu amigo, cliente de longa data, mas a gente não dá mole não. A gente está aqui para fazer perguntas difíceis e eu queria começar com uma difícil. Estamos na época de esquecer tudo, colocar todo o dinheiro num CDB a 100% do DI e ficar quieto com investimentos? Excelente pergunta, e acho que é uma das perguntas que eu mais escuto recentemente, Quando a gente estava lá em 2020, com taxa Selic a 2%, era muito comum a gente escutar que aqueles juros de 1% ao mês nunca mais ia voltar, não existia mais. E pouco tempo depois, ao contrário do que a maioria dos especialistas, dos economistas acreditavam, essa taxa voltou a ser uma realidade do investidor brasileiro. O que a gente vê nesse momento agora são de muitas pessoas fazendo essa indagação. Vale a pena pegar meu dinheiro, colocar tudo em renda fixa, ou vale a pena colocar tudo em ações, É uma série de perguntas relacionadas a isso, mas na grande maioria das vezes é perguntando se vale a pena migrar para renda fixa. O que eu acho muito interessante, na Portfel a gente não tem o costume de fazer market timing, que a gente chama. Tentar fazer projeções de mercado e tentar descobrir o momento de comprar e vender as coisas, porque invariavelmente isso acaba dando errado. Então, o grande ponto que nós trazemos como consultores de investimentos é o seguinte: se você tem um perfil conservador, ou seja, se você é uma pessoa que não gosta de ver a sua carteira de investimentos oscilando, subindo e caindo, se aquelas notícias das ações te impactam, não te deixam dormir muito bem, se você é esse investidor com esse perfil, o seu dinheiro deve estar em renda fixa, não só agora, como deveria ter estado todo o tempo. A gente viu muitas pessoas que tinham um perfil conservador e no momento que a taxa de juros estava muito baixa, por acreditarem que a taxa já não era mais atrativa, migraram para a Bolsa. E o que aconteceu logo depois? Uma grande queda da Bolsa que a gente viu em 2020 e muitas pessoas migrando de volta para a renda fixa com perdas significativas. Então, o grande ponto é, se a pessoa é conservadora, ela deve estar em renda fixa agora, como ela deveria ter estado e deveria continuar, mesmo com uma queda da taxa de juros. Do outro lado, para os investidores que têm um perfil mais agressivo, têm estômago, entendem dos riscos de se investirem em ativos de renda variável, esse é o momento de se investir. Não só esse, como era no passado e como era o ano anterior. Por quê? Porque é extremamente difícil prever quando as ações vão voltar a subir. Muitas pessoas têm a perspectiva de que quando a taxa de juros cair, as ações sobem. Mas, na verdade, as ações sobem quando a perspectiva de queda de taxa de juros acontece. E é uma diferença que parece pequena, mas é muito importante. Porque não é a taxa subir, a taxa caiu, agora as ações sobem. É quando o mercado tem um consenso de que a taxa irá cair em breve, há uma correção do preço das ações. E descobrir quando o mercado vai achar que a taxa vai cair é uma tarefa muito difícil. Então,
a gente usa muito aquela frase, né? Ao invés de fazer market timing, fazer time in the market. Ou seja, se você vai investir em renda variável, esteja pronto para investir por 10, 15, 20 anos de maneira disciplinada e não tentando adivinhar quando as ações vão cair e vão subir. Né? Pô, esse corte tem que ir para... Renato, você está assistindo a gente, esse corte tem que ir para as redes sociais, né? Ao invés de fazer market time, fazer time in the market. Isso é excelente ponto. Agora, vou fazer uma outra pergunta. O investidor sabe qual é o perfil de risco dele mesmo? Olha, essa é uma pergunta que tem várias variáveis ali no meio, porque mistura um pouco de psicologia, autoconhecimento, até a própria maneira como as instituições financeiras colocam os seus questionários de suitability, que a gente chama, né? Não existe hoje uma metodologia definida, cada instituição financeira vai fazer a sua própria, inclusive até as próprias consultorias vão usar suas próprias metodologias de suitability, mas lá na Portfel a gente gosta de basicamente, né, simplificando um pouco, dividir em duas categorias o perfil de risco da pessoa, né, na análise do perfil de risco. Uma sendo o apetite ao risco. O que é o apetite ao risco? Uma pessoa que vê sua carteira caindo 10%, 20% no mês e não se sente abalada, consegue dormir bem depois, óbvio, chateada, ninguém fica feliz, mas tem tranquilidade para manter a disciplina de continuar comprando esses ativos no longo prazo, essa é uma pessoa que aparenta ter um alto apetite a risco, sabe se comportar nos momentos de pânico do mercado. Né? Um teste recente é quem, ao longo da crise de 2020, ao invés de vender as ações desesperadamente, comprou mais ações. Né? Agora, aquela pessoa que se passa de um mês para o outro e ficou negativo, ou rendeu abaixo do CDI, se sente mal, dorme mal, não gosta disso, né, reclama com a pessoa que está ajudando nos investimentos, essa pessoa tem um apetite a risco baixo. Essas são, de certa maneira bem simplista, né, uma análise do perfil do seu apetite ao risco. Só que a gente também divide numa segunda categoria, que é o apetite ao risco. Desculpa, é a capacidade de risco. E o que é capacidade de risco? Uma pessoa aposentada de 70 anos de idade, que já não vai ter mais aquele trabalho, não consegue mais gerar renda através do trabalho, porque já é aposentada, né, já está cansada. Essa é uma pessoa que, por mais que ela conheça de mercado, tenha um alto apetite a risco, ela não pode correr risco, porque se ela tem uma perda permanente de capital, ela não consegue mais recuperar. E você acabou de destruir, né, o patrimônio financeiro, a aposentadoria dessa pessoa. Então, e do outro lado, uma pessoa jovem, que tem muitas vezes um trabalho estável, podemos pegar até, por exemplo, um funcionário público, né, que tem uma carreira mais estável, de crescimento, e é jovem, muitas vezes não tem filhos, nem é casado, essa pessoa pode correr muito risco, porque no caso de uma perda do capital, ela tem tempo suficiente para se recuperar. Então, uma pessoa jovem tem geralmente alta capacidade ao risco, e uma pessoa mais velha tem baixa capacidade ao risco. E o que a gente usa? Sempre o mais limitante dos dois. Ou seja, se você conhece muito de mercado, tem muito apetite ao risco, mas não pode correr risco, você é conservador. Se você tem muita capacidade de risco, mas não gosta de ver a oscilação, não gosta de ver aquela movimentação toda das notícias, você também é conservador. Então, na nossa análise, a maior parte dos investidores acaba sendo conservador por alguma dessas duas variáveis. E acho que esse é um pouco do trabalho que os investidores têm que fazer com eles próprios, né? E deixar um pouco o ego à parte, né? Acho que as pessoas pensam muito que o agressivo é melhor. Não necessariamente. A gente tem períodos muito longos de renda variável que rendem, tem rendimentos pífios. A gente pode citar o Ibovespa, desde que basicamente foi criado, mas mesmo se a gente pegar indicadores como o S&P 500, né, da Bolsa Americana, se você pegar de 2000 a 2010, ele rendeu negativo em dólares e negativo em reais também. Então, assim, poxa, não é que investimentos mais agressivos retornam mais no longo prazo. É que investimentos agressivos podem retornar mais no longo prazo. Né? Então, essas são algumas perguntas que as pessoas têm que se fazer antes de escolher seus investimentos. Né? O ponto que as pessoas esquecem muitas vezes é que o investimento de risco demanda maior retorno. Não necessariamente vai entregar, exato, mas consequentemente tem maior risco. As pessoas esquecem que quando você toma mais risco, você toma mais risco. Essa coisa parece boba, mas se você pensa um gráfico de dispersão, risco e retorno dos ativos, quanto mais arriscado, maior o retorno demandado, que espera-se que vire o retorno esperado, mas com certeza maior a dispersão. Então você até pode ter alguém que rendeu muito bem, mas com certeza você vai ter alguém que perdeu muito também. Exato. Um ponto que eu queria trazer também
Você comentou, né, sobre olhar a renda fixa, que a gente está falando sobre o CDB lá de 100% DI, Tesouro Selic, etc. Mas tem também uma série de instrumentos, renda fixa pré de mais longo prazo, renda fixa corporativa, que eu fico pensando se a gente tem um momento de encaixar esses ativos na carteira do investidor, especialmente porque medir o risco de crédito privado é muito diferente de medir o risco de um ativo de mercado secundário, né? Como vocês acompanham o investidor, como vem esse apetite e como você, se e caso positivo, como você dá aquela travada no investidor que está olhando ali e fala, não, mas aqui é renda fixa, rende 30% ao ano, quero isso. Tá. Eu posso dividir em duas coisas, né? O que está acontecendo e o que eu acredito que seria o melhor para o investidor, né? Normalmente essas coisas andam descasadas, por incrível que pareça. Né? O que está acontecendo hoje quando você para ver os resgates de produtos financeiros, né, de fundos de investimento especificamente, você vê que todos os fundos, né, o líquido do mercado está sofrendo muito resgate. Então você fala assim, poxa, se fundos de ações estão sofrendo resgate, multimercado, exterior e até os fundos de renda fixa que investem nesses créditos estão sofrendo resgate, para onde eles estão indo? A grande maioria das pessoas está voltando, muitas vezes até para a poupança, para o CDB-DI que você comentou, ou produtos de renda fixa bancários, né, que são relativamente mais seguros e no momento tem taxas bastante atrativas. Tá? Então a gente vê isso muito acontecendo, uma fuga, né, para o high quality. Então pessoas pegando coisas que têm pouco risco, né, que tem uma taxa de renda fixa atrativa e por aí vai. O que eu acho que, de novo, as pessoas deveriam fazer? Obviamente, sempre dependendo do perfil, né? Eu falei do conservador e do mega agressivo, mas tem vários perfis no meio do caminho. É sempre interessante, dependendo do seu perfil, você fazer uma distribuição da sua carteira em várias classes de ativos. Então, poxa, o Tesouro Selic e a CDB-DI são importantes? São. É uma parte com alta liquidez, baixo risco, que você pode compor até uma reserva de emergência ali. Mas quando você pega créditos privados, né, você pode render um pouquinho acima do CDI. Às vezes CDI mais meio, CDI mais 1, CDI mais 1,5, às vezes até produtos de investment grade, né, de alto nível de segurança, com taxas muito atrativas. Tá? A gente pode falar de corporativo investment grade. Né? Depois você pode alongar para dívidas de mais longo prazo ou até de diferentes indexadores. Então, pré-fixados. Né? Quando a pandemia começou, lá em 2020, muitas pessoas queriam muito pré-fixados. Por quê? Porque a taxa Selic estava em 2, os pré-fixados estavam rendendo 7, 8, 9, 10% ao ano, dependendo do emissor e da duração. Né? Hoje virou o contrário. Ninguém mais quer pré-fixado, porque muitos pré-fixados estão rendendo inclusive menos do que a Selic atual, com a expectativa de que a taxa de juros vai cair. Né? E inflação, mesma coisa. Ao longo de 2022, no primeiro semestre, a gente teve uma demanda muito, muito grande de ativos atrelados à inflação. Todo mundo queria investir porque a gente teve aquele primeiro semestre conturbado do ano, que a inflação estava disparando, né? E quando eu falava para as pessoas que era importante diversificar sempre a carteira, independente das projeções, né, das instituições financeiras e das próprias pessoas, as pessoas me chamavam de louco. Falavam assim, Felipe, tem que estar tudo em inflação, porque a inflação está disparando. Só que quem diria que nos próximos meses, justamente no ápice da inflação, nós teremos meses de deflação, né? Então, qual é meu grande ponto? É sempre importante ter um pouquinho de cada título, seja de inflação, seja pré-fixado, pós-fixado, e aí a gente pode distribuir ainda mais em títulos high grade, né, high yield, ou podemos chamar de high risk, né, longa duração, baixa duração. Quando você tem um portfólio com diversos tipos de ativos, uma boa diversificação, com diferentes durations, diferentes emissores, você acaba tendo uma carteira bastante rentável e bastante segura. Obviamente, o quanto colocar em cada classe depende do perfil do investidor e das necessidades de liquidez que ele vai ter. Mas, de novo, eu sempre bato nessa tecla, né? Eu acho que a diversificação de capital é extremamente relevante para o investidor se proteger, não hoje, mas em qualquer momento da economia, né? Maravilha, estamos batendo esse papo com o Felipe Spritzer, fundador da Portfel, e naturalmente estamos acompanhando aqui o chat, o Zé do Loss, mandando ali parabéns pelo excelente conteúdo, muito bom mesmo, espero que eu não tenha contribuído para o seu nickname, né? E aumentado o loss aí. Mas temos aqui o Regis Andrade, mandou um abraço também, forte abraço a todo o Nordeste nos acompanhando. O MPK falando aqui, né, que o risco da renda variável seria o canto da sereia.
Em oposição, por exemplo, temos aqui o comentário do Helder também, que é 35% em renda fixa e o resto de cabeça no variável. Então, nós temos ali perfis distintos. E o importante é que você conheça o seu perfil, se autoconheça para conseguir, e sobretudo conhecer os ativos de mercado. Não adianta você saber exatamente o que você precisa se você não sabe se tem. Exato. Como é que é essa formação do investidor no Brasil? Perfeito. Hoje o Brasil, quando a gente compara com países mais desenvolvidos economicamente, como o caso dos Estados Unidos, alguns países europeus e por aí vai, a gente percebe que tem um nível de deseducação financeira muito grande, né? Você pega nas escolas, obviamente, a gente não tem basicamente nenhum ensino de educação financeira. Você vai para as universidades e pouquíssimas profissões, ou melhor, pouquíssimas universidades vão ter algum ensino básico sobre educação financeira, né? Então a gente vê muito isso reflexo da população e você começa a ver isso refletido em alguns indicadores. Então, por exemplo, hoje, mais pessoas já caíram em fraudes financeiras do que pessoas investem na Bolsa de Valores, né? Então a gente tem uma população aí de 5%, mais ou menos, está variando bastante, mas que investem em ações e uma porcentagem muito maior da população já caiu em diversos tipos de fraude, né? Então isso é muito importante. Tem um outro dado da Ambima que é bastante preocupante, que mostra que mais de 90% da população com mais de 25 anos nunca se planejou para aposentadoria. Então, olha só, quando a gente para analisar, se a gente soubesse ou não que as pessoas não estão tendo acesso à educação financeira, nem precisaria, só olhando esses indicadores, né? E quando a gente para falar de planejamento financeiro, de educação, a gente cai acho que o grande problema, tudo isso se acumula na aposentadoria. Porque enquanto você é jovem, pode trabalhar, você pode cometer os erros, foi o que eu falei, você vai recuperar, vai trabalhar, mas quando você chega aos 60, 70 e fala, puxa, não me planejei para aposentadoria, o que eu faço agora? Muitas pessoas ainda dizem, mas eu posso depender do INSS. Você sabe o que significa INSS? Isso nunca será suficiente. Tá? Eu dedico essa piadinha ao meu pai, tá? O Moisés, eu não sei se ele está assistindo, mas eu não quero pegar os créditos da piada que ele já me contou há tanto tempo. Mas é uma brincadeira, tá, pessoal? Não quero dizer mal da instituição, pelo contrário. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema de previdência, né? De maneira geral, o que a gente vê? Tanto as instituições quanto as próprias pessoas, elas calculam a aposentadoria no formato de consumo de capital. Ou seja, vou trabalhando até os 65 anos, vou juntando esse patrimônio até chegar aqui, e aí eu estimo que eu vou morrer aos 85. Então eu tenho 20 anos para usufruir de todo esse capital e vou gastando até lá. Só que como a gente está vivendo cada vez mais tempo, né? E que bom, né? Felizmente. Felizmente a gente está vivendo cada vez mais tempo, fazer esse tipo de programação é muito complicado, né? Então, especialmente na Portfel, a gente sempre defende que as pessoas têm que se programar para que o patrimônio dela tenha um rendimento acima da inflação, né, que consiga gerar uma renda vitalícia para ela. Porque imagina que você tenha, vou arredondar aqui, R$1 milhão, tá? E esse R$1 milhão rende 10% ao ano, tá? Você vai ter R$100 mil. Se você vai e usa esses R$100 mil para sobreviver, né, no próximo ano você continua com R$1 milhão. E aí você rendeu 10 de novo, continua com R$1 milhão, rendeu 100 mil e você vai vendo assim. Só que depois de 10 anos, especialmente na inflação que a gente tem no Brasil, muito provavelmente esses R$1 milhão, tá? E eu estou falando um valor só para arredondar, tá? Não quero dizer que é pouco, que é muito, nem nada disso. Mas lá na frente ele vai valer muito menos do que vale hoje. Então, eu tenho uma preocupação genuína, né, com o desenvolvimento da educação financeira das pessoas. Então, realmente, acho que, obviamente, a gente tem avançado, mas é muito, muito importante a gente ter cada vez mais, até no ensino de base, preocupações com aposentadoria, com cálculos financeiros, com viabilidade de alguns projetos, que é algo que a gente vê hoje muito pouco, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Tá? E hoje o brasileiro sabe fazer essa conta? Olha, se sabe ou não, não importa tanto, porque 90% nem sequer faz a conta. Né? Então, nem sabe que precisa fazer. Nem sabe que precisa. É um buraco muito mais embaixo. 10% se preocupou em fazer a conta. Aí a gente vai entrar ali se a conta está certa ou está errada. Mas, poxa, a gente está falando de 10% da população adulta, né? Se preparando para a aposentadoria, uma parte vai calcular errado, vai calcular, mas não vai seguir os planos. Mas a gente tem um caminho, a gente chama de fruta baixa, algo muito mais fácil para resolver antes. Simplesmente fazer as pessoas se preocuparem com a aposentadoria.
né? E isso é muito importante. Eu acho que o cálculo é extremamente relevante, óbvio, mas a gente tem que focar muito ainda nessa parte de base, de fazer pelo menos as pessoas se preocuparem em juntar, né, poupar mais dinheiro do que gastam para ter alguma coisa na aposentadoria e não dependerem única e exclusivamente do governo. Não é que é um problema, mas é que você não deve depender só do governo. Pode ser complementar, mas não deve ser a única coisa que você deve confiar a sua aposentadoria, né? Nós estamos batendo esse papo com o Felipe Spritzer, fundador da Portfel, aqui sobre um pouco de planejamento financeiro, como entender a sua vida financeira e naturalmente estamos acompanhando aqui o chat, acompanhando sua dúvida, pergunta, o comentário. Jander Moreira da Silva, que a falta de educação do brasileiro não é apenas financeira, naturalmente respinga nesse pedaço. Temos aqui o comentário do Andradas falando que a gente ganhou o like pela piada. Então, e você que esqueceu de dar o like, dê o like também. Vamos buscar ali os 300 likes no programa de hoje. Temos ali também o Marcelo Tempesta, comentou, estava na formatura de consultores e que você que legal. Conduziu na semana passada o Grupo Primo, daqui a pouco a gente comenta sobre isso também. O Helder frisando ali, né, que o INSS isso nunca será suficiente, né? E temos também uma série de comentários positivos. O Regis falando sobre também do humor da piada, ok? Vamos lá, então, seguindo aqui adiante, nós temos essa questão de entender, né, a matemática da coisa, como se preparar, como fazer a conta. Mas uma questão que eu vejo muito, às vezes me incomoda, olha, poupança é muito ruim, qualquer investimento é melhor que poupança. E você trouxe essa segmentação muito bem. Poupança é diferente de investimento, poupar é diferente de investir, não é isso? E são fases da vida diferentes também, né? Sim. Eu até tenho medo de falar a palavra poupar, né? Que é diferente do produto financeiro poupança, obviamente. Eu me preocupo muito com a capacidade das pessoas de, ao longo do mês, juntarem, né, arrecadarem, mais outra palavra que seja, além de poupar, outro sinônimo, do que gastam, né? Se ela vai investir esse dinheiro na poupança ou em produtos financeiros mais atrativos, que deveria ser o correto, de novo, é outro buraco, né? A gente tem 90% das pessoas que não se planejam, 10% que planejam. Aí algumas vão fazer a conta correta, vão investir em bons produtos financeiros, outras não vão fazer a conta correta e outras não vão fazer e ainda vão investir em maus produtos financeiros, né? São coisas, acho que são vários passos da maturidade financeira. Então, fazer o cálculo, depois fazer o cálculo correto, depois investir em bom produto e melhorar cada vez mais sua carteira. E até trazendo um pouquinho, porque as pessoas falam muito de poupança, mas o Brasil, além de ser o país da poupança, né, com basicamente R$1 trilhão aplicado no produto financeiro, eu gostaria de ressaltar também, até porque foi um dado que saiu recentemente, porque o Brasil também é o país da cultura do imóvel, né? Hoje, a grande maioria das pessoas, se você pegar até os dados da Anbima, do raio-x da Anbima, as pessoas juntam recursos para aplicar em imóveis. E vamos lá, não é que, até tomando cuidado, não é que eu ache imóveis aplicações ruins, tá? Mas quando a maioria das pessoas pensa só nisso, e você para ver um pouco do reflexo do que aconteceu na última década, também você começa a levantar algumas preocupações, porque se você pega a tabela FIPE do Zap Imóveis, né? Zap Imóveis, você vê que nos últimos 10 anos, a rentabilidade média do apartamento no Brasil, do imóvel no Brasil, foi de 40%. 40 e pouquinhos por cento. A rentabilidade, a valorização do imóvel, né? E a rentabilidade... Ex-aluguel. Ex-aluguel. E a rentabilidade dos aluguéis também foi 40 e poucos por cento, tá? Então, se você parar para... Vamos supor que você teve um imóvel, você geriu muito bem esse imóvel, você teve o tempo, 100% do tempo com inquilinos, ninguém depredou, não teve muitos problemas de manutenção, né? Não teve problemas contábeis e tributários, fez tudo certinho. Se você pegar tudo isso, fez isso da melhor maneira possível, você muito provavelmente empatou com a inflação ou até perdeu. São os dados, né? Comparando a FIPE com a inflação. Então também é muito cuidado, entrando nessa questão de produtos financeiros, mais que imóvel não seja um produto financeiro, de que as pessoas têm que procurar diversificar seu patrimônio. De novo, né? Não é que eu acho imóveis ruins, mas tem que tomar decisões boas de aplicações
E lembrar que muitas vezes o imóvel pode ser visto também como um luxo, algo que você quer fazer porque é além da aplicação financeira. Poxa, eu tenho filhos, eu não quero que um proprietário possa me expulsar e em um mês eu tenho que sair de lá. Eu quero ter um conforto. Então, eu acho que é muito importante também começar a trazer mais informações sobre o mercado financeiro para que as pessoas acreditem que não é só o imóvel que pode ser investido. Até porque se você pegar a rentabilidade da valorização dos imóveis mais aluguel, está muito, mas muito abaixo do CDI e muito, muito abaixo de títulos do Tesouro atrelado à inflação, por exemplo, dados reais. O Helder aqui comentando o melhor programa na Faria Limers, hoje em especial homenagem aqui com a vestimenta adequada para esse dia de inverno europeu que nós estamos vivendo aqui na Faria Lima. E o Thiago Rafael, ainda bem que o povo não sabe investir e compra imóveis, senão ele tem que mudar de profissão. Sempre tem um campeão, especialmente se for à mesa, né? Felipe, agora você tocou num assunto que eu acho muito importante da educação financeira, e aí eu acho que já entra um pouco também no papel de um consultor, que a gente guarda aí o próximo bloco para aprofundar. Mas na escolha de comprar um imóvel, tem decisões extramonetárias, né? Como você comentou, de segurança, ou simplesmente, acho que o termo que você muito apropriadamente utilizou é de luxo. Então, você se julga, você pode se dar o direito de tomar uma decisão, do ponto de vista financeiro, pode não ser a mais eficiente, mas que permite um conforto excedente. Eventualmente um conforto caro, mas um conforto que você está disposto a pagar por. Como essa decisão, por exemplo, de comprar um imóvel, financiar um imóvel, eventualmente comprar um carro, trocar de carro, pode ser acompanhada pela ótica mais racional do financeiro, sem perder de vista que isso também é uma decisão pessoal, de autorreconhecimento, digamos. Perfeito. Essa é uma pergunta difícil, porque ela envolve uma série de variáveis subjetivas, né? Então, o quanto custa o meu conforto, né? E melhor, o quanto deveria custar o meu conforto, porque você pode dar um preço para o seu conforto, sendo que você poderia pagar mais pelo seu conforto ou deveria pagar menos, né? Então, entrar nesse campo é um pouco difícil. O que eu acho que as pessoas têm que pensar antes de fazer um comprometimento relevante do seu capital, ou seja, comprar um apartamento, comprar um automóvel, é calcular para entender o quanto isso vai te custar. Então, o que eu vejo hoje que é muito comum, especialmente dos jovens adultos, né? Pessoas que estão ali 25 aos 35 anos. A pessoa quer simplesmente porque quer um apartamento e vai e financia e pega uma taxa de juros altíssimas para pagar esse apartamento por 30 anos. Então, poxa, se você pega hoje taxa de financiamento de imóvel, que vai estar na casa de 10% a 12% ao ano, e tem uma parcela significativa financiada, então, poxa, vamos supor que você dá uma entrada. De novo, vou usar 1 milhão só para ficar mais fácil as contas aqui, né? 300 mil de entrada e 700 mil financiado. Poxa, você vai estar pagando 70 mil reais ou mais ao ano só de juros desse imóvel, né? Sendo que muitas vezes, se você alugar, você pelo mesmo imóvel vai gastar 3 mil, 4 mil reais e os 3 mil excedentes você poderia usar para investir. Quando você faz uma série de cálculos desse tipo, você percebe que às vezes se você morar de aluguel por 10 anos, você consegue, depois de 10 anos, e ter um plano disciplinado de investimentos, você depois de 10 anos consegue comprar um imóvel à vista. E se você resolveu financiar lá atrás, você vai passar 30 anos financiando depois de 30 anos de ter um imóvel, né? Então é muito importante as pessoas pararem, dessa vez fazerem um cálculo correto do quanto isso pode custar e do que é melhor, né? E entender, o mais importante é entender o quanto isso vai te custar. Se você parou, fez os cálculos, falou, olha, isso vai me custar X mil reais, e mesmo assim você quer seguir com essa decisão, tudo bem. O que eu acho que é muito importante é que as pessoas parem, façam um cálculo frio do que está acontecendo e tomem essa decisão. A mesma coisa no carro. O carro, um pouco diferente do imóvel, ainda tem a variável de uso dele. Então assim, você vai usar, poxa, quanto custaria me locomover de outro meio? Algum transporte público, a pé, bicicleta, por aí vai. Então tem mais variáveis no cálculo. Mas eu acho que a grande maioria das vezes as pessoas compram um apartamento por motivos muito mais emotivos do que lógicos. Então, meu único conselho é, antes de comprometer grande parte do seu patrimônio e pegar uma dívida que pode durar, muitas vezes, uma dívida que é mais velha do que você, a pessoa de 25 anos faz uma dívida de 30 anos,
calcula friamente quanto isso vai te custar. Se você entender que isso te deixa confortável, tudo bem, pode seguir. Se você falar assim, poxa, talvez eu deva ter um pouco mais de patrimônio, construir uma reserva de emergência um pouco maior, ficar um pouco mais líquido, antes de comprometer uma renda por 30 anos. É mais ou menos esse caminho que a gente costuma seguir. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Felipe Spritzer, fundador da Portfel, e sempre acompanhando aqui as mensagens de vocês, acompanhando o chat, o gloriosíssimo Sir Macron disse aqui isso mesmo, dedo no like, pessoal. Então vamos respeitar aí o primeiro-ministro francês, então dedo no like. Temos ali também o Regis acusou, teve uma acusação aqui, perdão, o Helder acusou o Regis de investir só em renda fixa, né? A gente estava comentando agora há pouco que não era para entender isso como medição de valor. Não tem problema ser conservador, pessoal, não tem problema, não fiquem chateados. Inclusive o próprio Sr. Macron me lembrou de uma coisa. O BIT venceu, ok? Temos ali o Biel 300F, melhor investir em FIs e levar, levar para casa uma perda da gestora. Também tem esse problema. Investimento em FIs são uma oportunidade, são uma outra alternativa de investir mas a gente tem que investir em imóveis, mas tem que ficar atento à gestão e aos imóveis que estão lá dentro. Agora nós vamos, pessoal, para um pequeno intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro, batendo também um papo com o Felipe sobre a carreira, sobre a história, sobre como desenvolver a profissão de consultor de investimentos. Não perca, a gente já está de volta. PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com Você com o Dinheiro de hoje, o segundo bloco aqui, o último bloco de hoje, batendo esse papo com o Felipe Spritzer, fundador da Portfel, sobre tanto
como você pensa a sua vida financeira, com um pouquinho de educação financeira, e naturalmente vamos falar agora no segundo bloco sobre a própria profissão de consultor, a profissão que está crescendo e que muitos de vocês no chat acabam tendo interesse, tendo dúvidas, perguntas. A gente aproveita aqui para tirar as dúvidas também. O Regis, inclusive, durante o intervalo comentou que é fake news, que ele não investe só em renda fixa. O pessoal realmente fica chateado com essa acusação. E o Luiz Antônio tem uma pergunta aqui. Se você tivesse que decidir em comprar um imóvel com parcelas de R$3.000 e juros 7% ao ano, por 20 anos, ou alugar por esses R$3.000, esses mesmos R$3.000, o imóvel, o que faria mais sentido? Que aí é um cenário específico, né? Basicamente, quando você consegue que o valor do aluguel, ou melhor, se você consegue uma parcela, uma prestação que já envolve juros e amortização, a um valor abaixo do próprio aluguel, aí não tem o que pensar, né? Partir para o abraço. Exato. É que é um cenário bem difícil de acontecer, né? Você tem, exatamente isso que você falou, vou comprar um apartamento e as parcelas vão custar X mil reais e o aluguel também custa X mil reais. Nesse caso, uma decisão fácil, compra, né? É importante só lembrar que ainda tem um ponto que você vai comprometer essa renda por bastante tempo, mas qualquer coisa você vende imóvel, por aí vai. Nesse caso, que eu acho que é raríssimo, você deve mesmo comprar um imóvel. Mas não, na grande maioria das vezes não é o que acontece, né? Maravilha. O Alberto Costa aqui batendo que esse programa está cada vez melhor. Eu não tenho nenhuma responsabilidade. A única coisa que eu posso agradecer aos convidados que estão vindo e ilustrando o programa. Está realmente um bate-papo muito, muito bacana, muito valioso. Espero que vocês gostem e deixem o like. Né? E você deixa o like, a gente fica mais feliz, a gente estimula e ajuda a trazer os excelentes convidados. A gente estava negociando com o Felipe há um tempo para trazer, ele falou, olha, eu só vou depois que o programa bater 400 likes uma vez, aí a gente consegue negociar melhor com os convidados. Agora, aproveitando tudo isso que a gente está falando, tem um pedaço importante de planejamento financeiro. E quanto essas decisões que estão relacionadas assim ao financeiro, ao dinheiro, também estão relacionadas com o próprio processo de tomada de decisão, né? O autoconhecimento. Né? Como o consultor financeiro, né, pode auxiliar nesse tipo de tomada de decisão, nesse tipo de processo? Tá. Eu acho que existem, eu gosto de dividir em dois tipos de planejamento. Tá? Não é exatamente nomenclatura, mas eu gosto de chamar de planejamento orçamentário, né, que é os seus gastos do dia a dia, e o planejamento financeiro de longo prazo. Tá? Quando a gente fala de planejamento orçamentário, é o seguinte, você ganha X por mês, você tem que gastar menos do que X. Né? Então, assim, poxa, muitas pessoas, especialmente pessoas profissionais que não têm uma remuneração fixa, né, que são autônomos, um mês você vai ganhar 5 mil, outro você vai ganhar 10 mil, aí depois você dá uma pancada, cai, é muito comum para médicos, advogados, não fazem esse planejamento de quanto ganham na média e por isso acabam tendo gastos muito variáveis e no fim das contas às vezes percebem que gastaram mais do que deveriam. Né? Um dos trabalhos de um consultor, trabalho de planejadores financeiros, é ajudar a fazer esse cálculo, né, de consumo, né, de gastos da sua receita, para que você tenha uma boa margem de segurança para investir. A partir do momento que você conseguiu organizar a casa, vamos dizer assim, e consegue guardar recursos todo mês, o primeiro passo, né, que aí entraria mais para um planejamento de curto e médio prazo, é montar uma reserva de emergência. Hoje, muitas e muitas pessoas não têm uma reserva de emergência. Então, o que acontece? Poxa, vamos supor que você ficou doente, aconteceu alguma coisa, você não consegue mais trabalhar ou perdeu o seu emprego. Como é que você vai se sustentar? Possivelmente sustentar a sua família, né? Então, é muito importante que você tenha alguns meses, né? É um cálculo também, de novo, meio subjetivo, mas pelo menos de 6 meses a 12 meses dos seus custos guardado numa reserva de emergência e investimentos de alta liquidez e baixíssimo risco, como o próprio Tesouro Selic, né? Um planejamento de curto prazo. E depois que a pessoa fez essa reserva de emergência, aí sim ela deve migrar para um planejamento de longo prazo voltado para a aposentadoria. Então, poxa, você vai se aposentar daqui a 20 anos, quanto você gostaria de ganhar na sua aposentadoria? X. Então você precisa de um patrimônio de Y. Então, quanto você tem que investir por mês para chegar lá? Né? Esses são alguns cálculos que o consultor faz
para conseguir fazer com que a pessoa chegue lá. Obviamente também tem ajuda da disciplina, né? Então a gente gosta de comparar essa parte do trabalho do planejamento financeiro do consultor com o trabalho de um nutricionista. Não adianta o nutricionista te dar o plano perfeito, né? Comendo frutas, de novo, né? Uma refeição diversificada, bem balanceada como um portfólio de investimentos, se você só come chocolate e pizza. Vai ser difícil você chegar lá. Mas esse aspecto comportamental também ajuda muito o consultor. E eu quero aproveitar essa deixa e trazer um assunto que você, com essa sua pergunta, me fez lembrar, que é o seguinte: hoje, o seguro de vida no Brasil, ele é um produto muito subexplorado, tá? Então, às vezes eu estou falando sobre reserva de emergência aqui, sobre uma série de coisas, mas vamos supor que a pessoa fez uma reunião com um consultor, tá? Falou, organizou a casa, agora está começando a juntar dinheiro, falou, você vai ter um portfólio assim, você vai investir tantos mil-reais por mês e sua vida vai estar resolvida se você seguir esses planos. Aí a pessoa falou, ok, ela de fato é disciplinada, vai seguir tudo isso, só que saindo do nosso escritório, ela sofre um acidente de carro e fica inválida. Convenhamos que a briga que estava tendo, né, era entre o Regis e o Éder, né, discutindo entre renda fixa e renda variável, é pouco relevante porque a pessoa nem sequer vai ter dinheiro para investir. E as pessoas pensam muito no seguro de vida só no que a gente chama de, entre aspas, seguro de morte. Ou seja, quando eu morrer eu vou deixar alguma coisa para minha família. Esse aspecto do seguro é importante quando você tem independente. Mas existe um outro aspecto do seguro que é a proteção da sua própria vida. Então, poxa, eu fiquei inválido. Como é que eu vou preparar minha aposentadoria agora se não consigo mais trabalhar? Ou então, poxa, descobri que eu tenho um câncer gravíssimo. O tratamento custa centenas de milhares de reais. A sua reserva de emergência não vai cobrir isso, muito provavelmente. Então as pessoas esquecem também do seguro e têm uma visão muito marginalizada do seguro, que é algo ruim. Eu até aproveito para jogar reflexão aqui, né? Você que está nos assistindo, você tem seguro para o seu carro? Se você tem seguro para o seu carro, você também tem seguro para a sua vida? E na grande maioria das vezes a resposta é não. Ou seja, de maneira inconsciente a pessoa valoriza mais o automóvel, o carro, a moto, do que a própria vida. Isso do ponto de vista lógico, é inadmissível, né? Então eu gostaria de jogar essa reflexão aqui para que as pessoas se preocupassem com esse seguro, se preocupassem em proteger tanto a vida das pessoas que amam quanto a própria vida. Aqui, geralmente a gente... Por que geralmente a gente faz seguro, né? Porque é uma probabilidade baixa de um evento que você não consegue cobrir. Exato. Então, se você só tem se você tem uma frota de automóveis, você não se preocupa em ter seguro. Porque se você bater você roda com os outros, entendeu? E é mais barato você não bate o carro todo ano, é mais barato fazer isso, e nem ter o carro roubado todo ano, então é mais barato fazer isso do que pagar os seguros. Agora, como você só tem um automóvel e aquilo é relevante no seu planejamento financeiro, você vai lá e faz o seguro. O seguro de vida, né, que é justamente esse pedaço para invalidez, etc., é muito nesse sentido. Impossível não ser atuarialmente mais caro do que você poder ter várias vidas, só que tem um problema que você não consegue ter várias vidas. Exato. Né? Então, a forma que você tem para se proteger é justamente fazer o seguro. O chamado aqui, mandando like selado, né? BMC rumo a 500 milhão de inscritos. Falta pouco aí, 476 mil inscritos e contando. Então esperamos ansiosamente bater o 500 milhão de inscritos. Nós temos aqui também o grande Boi da Bolsa. Estava sentindo falta. Boi da Bolsa, forte abraço a Macapá, Amapá. É aquele abraço cheio de movida, que quem tem movida hoje tá feliz, tá feliz. Temos ali também temos aqui o Luiz Antônio agradecendo a resposta e o João Paulo Nicola, show de programa, muito obrigado, João Paulo. Agora, e como, adentrando um pouco a área que eu sei que você conhece muito bem, como é que funciona essa carreira de consultor? O que você precisa fazer? Para quem está assistindo, gostaria de entrar na carreira, como se desenvolver, como se preparar e quais passos obrigatoriamente ele precisaria dar? Legal. A carreira, o nome formal é consultor de valores imobiliários, né? É um consultor, é um especialista em investimentos que responde à CVM pelas suas recomendações e tem que fazer um trabalho muito diligente e fiduciário, né, na tratativa com seus clientes. O trabalho de um consultor financeiro, ele envolve vários aspectos da vida de uma pessoa, né? Posso dizer um pouquinho da experiência que a gente tem na Portfel, os trabalhos que a gente faz, que acho que fica um pouquinho mais claro. Eu gosto de dividir em alguns pilares. O primeiro foi que a gente comentou basicamente o programa inteiro,
que é o planejamento financeiro, né? Então, um consultor financeiro, ele tem que cuidar dos aspectos da vida da pessoa para fazer ela se planejar para a aposentadoria, se organizar financeiramente, ter todo esse cuidado com a vida de gastos dela, né? Depois, com isso bem feito, um consultor ele tem autorização da CVM para fazer recomendações de investimento que sejam adequadas ao perfil daquela pessoa, né? Então, tudo aquilo que eu mencionei de como montar um portfólio diversificado, né, para um perfil conservador, moderado, arrojado, agressivo ou N outros perfis que possam existir, isso também é trabalho de um consultor, tá? Obviamente, eu gosto de dividir um terceiro pilar, que eu gosto de chamar de segurança, de seguros, né? Que é o pilar dos seguros de vida. Então, sim, um consultor também deve trazer, né, um bom consultor deve trazer à luz, né, essa discussão da importância do seguro de vida e se a pessoa deve contratar ou não e qual a dimensão que ela deve contratar, porque como o consultor é uma pessoa muito preocupada com o seu patrimônio, porque a remuneração do consultor normalmente vai ser de acordo com o patrimônio da pessoa, ela tem interesse em que você proteja isso e ao mesmo tempo que você compre o seguro mais barato possível que te proteja, né? Então, um consultor financeiro ele tem todo o alinhamento para que você pegue o seguro que seja o melhor possível para você, né? Acho que essa é uma mistura muito interessante nesse aspecto, tá? E por último, tem o pilar que eu gosto de chamar de planejamento patrimonial. Então, muitas vezes a pessoa passou pelo planejamento financeiro, tem o seguro de vida, fez investimentos, passaram 20, 30 anos e acumulou um patrimônio. E agora, o que você faz com esse patrimônio? Né? Existem ferramentas que podem te ajudar a otimizar os gastos tributários, como, por exemplo, montar um fundo exclusivo, né? Existem ferramentas como... a gente vive no Brasil, é um país terceiro mundo, com uma série de riscos fiscais, né? Risco de moeda, uma série de outras coisas. Então, qual é o momento de se investir, né, do seu momento de vida, de se investir no exterior? Só que se você investe direto no exterior, dependendo do seu patrimônio, no caso do falecimento, você pode ser taxado em até 40% da sua fortuna nos Estados Unidos, por exemplo. Então, poxa, você passou a vida inteira pagando para o leão brasileiro e aí, na hora da morte você paga para o leão americano. Então, existem estruturas que são mais vantajosas de se fazer esse investimento lá fora, tá? Existem todo um aspecto de como escolher os melhores créditos possíveis no caso de você ter escolhido fazer um financiamento, né, fusões, aquisições de empresa. Então, o consultor ele vai entrar em uma série de aspectos da vida financeira do cliente para ajudar a resolver isso. Pelo menos é assim que a gente atua no portfólio, inclusive em outras áreas como concierge, né? A pessoa que é um executivo de muito tempo muito ocupado e não tem tempo muitas vezes para cuidar dos próprios afazeres da vida pessoal dele. Então, a consultoria financeira ela cuida de tudo isso de uma maneira sem conflitos de interesse. E entrando um pouquinho na questão de o que um consultor deve fazer para se tornar um consultor, o que uma pessoa deve fazer para se tornar um consultor de valores imobiliários, existem algumas exigências da CVM, como, por exemplo, ter um ensino superior validado pelo MEC completo, ter alguma das certificações reconhecidas pela CVM, que é a CEA, especialista em investimentos da Ambima, CNPI, CGA, que é de gestor, próprio CFA, né, certificação internacional, CFP, são algumas das certificações reconhecidas para a pessoa poder atuar na área. A partir do momento que, obviamente, existem outros requisitos como ter o nome limpo, né, não ter processos financeiros, né, algum impedimento de atuar no mercado financeiro é muito importante, né, e a pessoa pode solicitar o registro à CVM se ela quiser atuar como consultor pessoa física. Ou ela pode seguir o caminho, como é o caso das pessoas, dos profissionais na portfólio, que é se juntar a uma instituição, né, uma consultoria de valores imobiliários registrada na CVM, que vai te dar todo o suporte para você conseguir atender em todos os aspectos da vida financeira do seu cliente. Porque ser um consultor não é um trabalho tão simples, porque você mistura todo o conhecimento técnico, seleção de ativos, que vão desde fundos de investimentos imobiliários, ações, exterior e por aí vai, até o aspecto comercial. Então é muito difícil uma pessoa sozinha fazer toda a seleção de ativos, né? Já é difícil para um analista de ações selecionar só as ações, imagina todos os ativos existentes no mundo, né? E ao mesmo tempo fazer todo o aspecto comercial, de ajudar as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas se unem, né, para conseguir dividir essas tarefas e poder focar no que muitas vezes é mais importante para o consultor, que são as atividades comerciais. Então, de maneira bem simplificada, bem rapidinha, é um pouquinho assim de como funciona a consultoria. E acho que é legal, por não ser um modelo comissionado, né, é um modelo sem conflitos de interesse. Mas vocês podem recomendar também o investimento? Por exemplo, eu tenho meus estudos, encontrei que investir em Ambev é bom.
Ok. Isso não é uma recomendação, eu vi que o fiscal da CVM está aqui no chat. Isso não é uma recomendação de compra, é só um exemplo didático. Então, julguei que investir em Ambev é bom. Eu posso falar isso para o meu cliente? Pode. Existe uma diferença muito importante entre o consultor de valores imobiliários e o analista de valores imobiliários, né? Acho que deve ser um pouco do caminho dessa pergunta. O analista de valores imobiliários, profissional também sem conflito de interesse, que responde CVM super qualificado, ele é o profissional que pode emitir um relatório, uma recomendação de compra e venda. Então, por exemplo, caso da Ambev, eu recomendo a compra de Ambev pelos motivos tais, está aqui a assinatura. O consultor, ele não pode fazer essa recomendação abertamente. O consultor, ele pode recomendar para o cliente de perfil adequado. Então é muito diferente, né? Enquanto o analista ele pode falar da recomendação dele, o consultor fala assim, olha, eu entendo que para o seu perfil a compra de Ambev é adequada pelos motivos tais, de acordo com o relatório. Então, esse é um trabalho que o analista não faz, que é personalizar a recomendação. O consultor ele só atua com recomendações personalizadas. Então, é uma diferença dos profissionais e que, inclusive, são complementares, né? Hoje, na Portfel, que faz parte do ecossistema do Grupo Primo, nós utilizamos muito a Speech, que é a empresa de pesquisa de investimentos do grupo. Então, a gente troca muita ideia e fala assim, olha, quais vocês acreditam que são os melhores ativos de renda fixa, imobiliários, por aí vai. E, então, eles nos auxiliam na elaboração de portfólios personalizados para os nossos clientes. Agora você falou uma coisa aí que me soou diferente. Quando eu conheci a Portfel, vocês eram sozinhos, né? Então, que história é essa de Grupo Primo? Vamos lá. Como você acompanha há bastante tempo, né? A Portfel ela nasceu em 2019, o conceito da Portfel, né? Bem no comecinho ali da consultoria no Brasil, ainda é bem no comecinho da consultoria do Brasil, né? O CNPJ foi surgir um pouquinho depois, em 2020, no momento muito trivial da economia, né? Ela foi surgindo. E a gente veio se destacando no Brasil como uma consultoria relevante, de fato, que faz um bom atendimento aos clientes, recomenda produtos sem conflitos de interesse, com boas carteiras de investimentos e muitos outros produtos relacionados à vida financeira do cliente. E a gente veio fazendo esse trabalho ao longo de alguns anos, de maneira muito profissional, e isso acabou chamando a atenção do Grupo Primo, que hoje é capitaneado, né, por alguns executivos e influenciadores, como o próprio Thiago Nigro, o Bruno Perini e alguns outros executivos de capacidade extremamente elevada que a gente tem no grupo, né? Quando a gente se conheceu, especificamente quando eu fui conversar com o Thiago, né, foi o link feito entre o outro profissional do grupo, ele entendeu a ideia da Portfel e gostou bastante. De certa forma, foi um amor à primeira vista. Porque o Grupo Primo, que por muitos anos atuou de maneira independente, colocando de fato a educação e a ausência de conflito de interesse em primeiro lugar, pensando sempre no que é melhor para o cliente, que nunca se associou a nenhum outro escritório, quando entendeu o modelo de trabalho da Portfel, resolveu se juntar, né? E na época, como a Portfel era um business muito estratégico para o grupo, eles fizeram uma proposta de aquisição de 51% da Portfel, né? Na época não era a minha ideia inicial, eu nunca tive a ideia de vender o controle da Portfel, mas eu me senti tão confortável com as condições e com o trabalho que vem sendo feito pelo grupo ao longo dos últimos anos, que eu topei, né? Posso dizer com muita convicção que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, e hoje a gente tem sido uma das consultorias que se destaca pelo crescimento, né? Já temos cerca de 1.500 clientes e temos crescido numa velocidade bastante significativa nos últimos meses. Maravilha, então a gente tem pouquinho de tempo ainda. Tinha passado uma pergunta que eu não vou conseguir dar o crédito, porque eu tentei retroagir aqui, não encontrei o nome de quem fez a pergunta, mas era ainda sobre seguros. Quais são os elementos assim fundamentais para o investidor, né, a pessoa que está buscando esse seguro, que ele deve se atentar? Pessoal, a gente tem mais 2 ou 3 minutinhos, então deixa o seu like aí para a gente entregar o programa com mais de 300 likes, viu? Manda lá, Felipe. O seguro, como eu falei, né, é sempre o mais adequado, é conversar com um especialista de seguros alinhado. Na Portfel a gente tem isso, quem quiser depois, ou se quiser procurar algum amigo, alguma pessoa, o importante aqui é a pessoa tomar a ciência do seguro, né? Mas tem vários aspectos. Então, quando você é muito jovem e você ainda não construiu tanto seu patrimônio, o mais importante vai ser ter um seguro que consegue arcar com seus gastos no caso de algum sinistro, no caso de algum acidente. Então, assim, se você teve uma doença grave, que pode custar 300, 400 mil reais de tratamento, você tem que ter um seguro para doenças graves que cubra isso. Se você sabe que se você parar de trabalhar, o seu patrimônio não vai ser o suficiente, você tem que ter o cálculo do quanto você precisaria ter
para poder viver o resto da sua vida de cama, se fosse necessário, né? Quando você começa a construir mais patrimônio, começa a ter dependentes, você também aumenta essa preocupação na sucessão. Então, assim, se você tem 10 milhões de reais, parei de usar 1 milhão, botei 10 milhões agora, né? Isso vai para inventário, você vai ter todos os custos de inventário, TCMD, advogados, que muitas vezes ter um seguro vai facilitar a vida da pessoa que está recebendo esses bens no momento que ela mais precisa. Então, assim, é um assunto para muito longo, né? Mas, assim, essas são algumas chaves que a pessoa tem que analisar antes de contratar um seguro. Maravilha. Felipe, queria agradecer imensamente sua participação. A gente estava combinando esse encontro já há algum tempo, né? É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite, mas sobretudo por disseminar, dividir um pouco do seu conhecimento com a audiência. Imagina, o prazer é meu. Sempre que quiser convidar, estou à disposição para voltar aqui também. Maravilha, vamos sim, vai ser um prazer. Pessoal, vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like. E quem está chegando agora, faça lá a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Fique agora com o closing e amanhã nós estamos de volta para mais Você com Dinheiro, sempre às 15, aqui na BMC News. Até lá.